Graça e paz daquele que vive para todos sempre, Jesus. Nós passamos por vários vídeos, vários assuntos, é infinito, né? Você já percebeu que é um assunto que não tem fim. Nós temos que parar, porque se nós não pararmos, nós vamos continuar. É algo extraordinariamente celestial, a palavra de Deus. A criação é um assunto poderoso que mostra a glória de Deus, que mostra os atributos insondáveis de Deus. E nós falamos de vários assuntos e nós estamos vendo esses 6 dias, as coisas dentro do viés de entender as palavras. Nesses 6 dias que Deus criou, no 7º ele descansou. Nós estamos usando esses textos, né, que o Espírito Santo deu a Moisés para escrever Gênesis, o princípio de todas as coisas. E nós vamos falar hoje, né, desse último vídeo, desse tópico, que é sempre essa expressão que foi usada, sempre foi usada essa expressão: viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Então essa expressão, ela aparece 7 vezes. Ver, Deus viu 7 vezes. Deus viu que era bom, que era agradável, que era perfeito 7 vezes. Nós vemos essa expressão no capítulo 1 de Gênesis, ou seja, Deus dizendo a respeito da criação, que Ele viu e era bom. Desde o primeiro dia ao 6º dia, Deus via, Deus olhava, contemplava e chegava a uma conclusão. A conclusão que Deus chegava era que as coisas estavam bem, era bom o que Ele havia acabado de fazer, era excelente aquilo que Ele tinha acabado de terminar, dia após dia, ou seja, mostrando a perfeição, mostrando a glória de Deus nas coisas criadas, em tudo que foi criado, em tudo que nós vemos hoje e nós admiramos e nós contemplamos e nós falamos: nossa, que bonito. Deus também olhou e viu que era bonito, viu que era belo, viu que era formoso, viu que tinha forma, viu que estava no lugar certo, da forma certa, ajustado, funcionando certinho. Era bom, estava funcionando plena e perfeitamente. Então olha só, essa frase, né, eu quero terminar com isso. Viu Deus que era bom. Esse viu é falando do olhar de Deus, que Deus inspecionou, Ele passou os olhos, Ele analisou. Há uma análise, é como se Deus tivesse trabalhado o dia inteiro e no fim do dia, seu último trabalho, sua última tarefa era olhar tudo aquilo que Ele havia feito, fazer uma análise, fazer uma observação criteriosa e olhar e chegar à conclusão se estava bom ou se não estava bom. Em nenhum dos dias Deus teve que refazer alguma coisa. Nenhum dos dias Deus passou e viu algo que falou: me esqueci disso. Ou Deus falou: isso aqui não ficou legal, eu tenho que mudar. Não. Todas as vezes que Deus viu, que fez a análise, que inspecionou, Ele chegou à conclusão que era bom, que estava bom. Ele não precisou refazer nada daquilo que Ele havia já refeito. É por isso que, mais uma vez, nós podemos pensar que é quase impossível pensar que Deus tenha feito uma terra sem forma, vazia, para depois Deus fazer em cima de algo sem forma, vazio, cheio de trevas, de escuridade, cheio de águas. E aí Deus teve que voltar lá e refazer. Ele fez toda a água, colocou, inundou tudo. Depois Ele pensou: não, peraí, agora vamos começar. Eu vou pegar as águas que são de cima, colocar para cima. As águas
que são internas na terra, vou colocar interno na terra, vou fazer o mar. Espera aí, essas trevas aqui, tá trevas demais, eu coloquei muitas trevas, eu tenho que colocar luz. É impossível pensar isso. Deus não é como a cozinheira que colocou muito sal, colocou pouco tempero. Não, Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. É perfeito e não requer retoques. Viu Deus, Ele viu. Então olha só, Ele viu que era, que se tornou, que passou a ser. Não era, vejam, não era bom. Ele viu antes e não era, mas por 7 vezes agora Ele se tornou bom, passou a ser bom, porque através do poder de criar, de fazer aparecer, de formar, de produzir, de separar as coisas, de colocar ordem, de estabelecer domínio e governo para sol, para lua, aí sim passou a ser bom, se tornou bom. Não era bom, a terra não estava boa, a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E então Deus foi trabalhando dia após dia, e dia após dia Ele viu, Ele passou os olhos, Ele analisou, e que se tornou bom. Então o que é algo bom? É algo benéfico, que corresponde ao desejo. Poxa, ficou bom. Você vai lá e constrói uma casa e no fim você viu que ficou bom, ou seja, correspondeu ao teu desejo. Você ficou satisfeito. Você fez alguma coisa e depois você ficou satisfeito com aquilo que você fez. Você preencheu, você correspondeu ao seu desejo, você preencheu o seu desejo. Você fez com que a tua obra te deixasse feliz, te deixasse realizado, te deixasse completo. Veja, Deus fez e Ele se sentiu completo naquilo, Ele se sentiu feliz, realizado, correspondeu ao que Ele pensava. Então, correspondeu àquilo que foi planejado. Ele fez, depois Ele olhou e Ele pensou, saiu como planejado, correspondeu ao meu desejo, eu estou satisfeito, eu estou preenchido. Foi bom ter trabalhado esse primeiro dia, foi bom eu ter trabalhado esse segundo dia, foi bom eu ter trabalhado esses 6 dias, foi bom, porque ao fim do meu trabalho, o meu desejo está realizado, o meu trabalho correspondeu ao meu desejo, o meu trabalho correspondeu àquilo que eu planejei, àquilo que eu designei. Então esse é o sentido da expressão, viu Deus que era bom. E era isso que Deus tensionava para o homem quando ele fosse trabalhar, que ele tivesse no fim do dia, ele visse o que ele havia feito, o seu trabalho, e visse que era bom, se sentisse realizado, com um desejo completo. Mas a gente sabe que o pecado entrou no meio e atrapalhou tudo. Então é esse o sentido dessa frase, viu Deus que era bom, e se encontra 7 vezes aqui no primeiro capítulo. E nós vamos ver então agora as ocorrências, dessa frase tão perfeita, viu? Olha, Deus que é tão perfeito, tão poderoso, tão tremendo, sublime, veraz, Ele viu que era bom. Olha só, Ele dando testemunho, Deus dando testemunho, a Trindade dando testemunho de que tudo aquilo que eles estavam fazendo era bom, era satisfatório. Então a primeira ocorrência é em Gênesis, no capítulo 1, no verso 4. Viu Deus que a luz era boa. Olha, viu Deus, passou os olhos, analisou, viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Então Deus viu que a luz era boa, olhou, falou, poxa, é bom isso, hein? Como é bom quando
você come uma comida, você chega no fim e você fala, poxa, que comida boa. É isso que Deus estava dizendo. Viu Deus que aquilo que não estava se tornou, porque Ele criou a luz, passou a ser bom, correspondeu ao desejo dele. A luz correspondeu ao desejo de Deus. A segunda ocorrência está no versículo 10. Aqui no versículo 10 diz assim: chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Quando Deus viu a terra seca, Ele acabou no fim do dia, Ele chegou, olhou, poxa, como que é bom a terra seca, aquela terra seca. E depois Ele foi, olhou as águas todas nos seus devidos lugares, em forma de mares. E aí Deus chegou à conclusão que Ele passou os olhos, Ele analisou, e Ele viu que aquilo que estava completo dilúvio, era um dilúvio, a terra caótica, se tornou bom, passou a ser bom. Ou seja, foi benéfico ter a terra seca. Correspondeu ao desejo de Deus ver a terra ali seca. Correspondeu àquilo que foi planejado. Correspondeu a Deus ver as águas nos seus devidos lugares, organizado. Viu Deus que era bom. Bom, olha só, no versículo 12 nós temos a terceira ocorrência. A terra produziu erva. Nós estudamos isso, você lembra? Erva que dava semente conforme a sua espécie. Olha as ervas sendo, produzidas pela terra através da palavra de Deus. E a árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então quando Deus viu as ervas verdes, as árvores verdes com seus frutos, poxa, Deus passou os olhos, olhou para os frutos, olhou para as árvores que haviam sido produzidas pela terra, olhou para a grama, para a relva. Ele passou os olhos, ele analisou. Como foi bom para Deus ter visto. E ele viu que se tornou, estava tudo bagunçado, passou a ser bom. Aquelas árvores, foi benéfico. As árvores, a vegetação, a fauna, a flora, correspondeu ao desejo de Deus, correspondeu àquilo que foi planejado. Deus ficou satisfeito quando viu, Deus ficou realizado. Olha, a próxima nós vemos no versículo de número 18, diz assim: governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Poxa, Deus olhou aqui no quarto dia, Ele havia restaurado o sistema solar, o sol para voltar a brilhar sobre a terra, a lua para governar a noite, o sol para governar o dia, as estrelas. Deus deu o governo, Deus viu essa separação, que o sol ele governava e ele fazia a divisão entre a luz e as trevas. A lua governava e fazia a divisão entre as trevas e a luz. E quando Deus ele passou os olhos, olhou, analisou, viu que se tornou, porque não era, estava sem forma, vazia, um caos, tudo bagunçado, e aí passou a ser bom. O sol, a lua, governando dia e noite, foi benéfico, correspondeu ao desejo de Deus. Quando Deus viu o sol, quando Deus viu a lua, correspondeu àquilo que foi planejado. Deus se sentiu bem, viu Deus que era bom, ele se sentiu realizado. Agora, então no versículo 21, diz assim: Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E no fim do dia, Deus olhou ao mar. Dentro do mar só havia águas, não havia vida, mas agora Deus deu ordem para produzir vida. E Deus olhou no céu, não havia vida,
Mas agora Deus ordenou e apareceram os pássaros, as aves. Deus passou os olhos, inspecionou, analisou, viu que se tornou, que passou a ser benéfico. Era tudo bagunçado antes, aquelas águas não estavam servindo para nada, a não ser para causar um dilúvio. E agora as águas estão cheias de vida, os ares, o ar, o céu está cheio de vida. Viu Deus? Então Deus olhou, analisou, viu que se tornou bom, que passou a ser bom, benéfico e correspondeu ao desejo de Deus, correspondeu àquilo que Deus tinha planejado. Ficou bonito, ficou belo, ficou perfeito, ficou maravilhoso, ficou como Deus, divino. Aí o próximo, no versículo de número 25, diz aqui: Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus olhou a vida na terra, os animais, os bichos. Poxa, estava vazia, sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, coisa terrível, uma noite contínua. Mas agora existe vida, existe animais, existe répteis. Então Deus passou os olhos, depois olhou aqueles bichos, aqueles animais, ele inspecionou, ele analisou e ele viu que se tornou bom, ele viu que passou a ser bom, foi benéfico. Quando Deus viu os animais, correspondeu ao seu desejo, encheu o seu coração de alegria, houve alegria, viu Deus que era bom, ou seja, trouxe alegria, satisfação, correspondeu àquilo que foi planejado, que foi intencionado, que foi elaborado por Deus, ou ele estava vendo que o seu desejo estava completo. E agora aqui no versículo 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã o sexto dia. Veja que no sexto dia, onde Deus cria os animais, e Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea à sua imagem e semelhança. Nós falamos de imagem e semelhança. Estabelece domínio para esse homem, governo, autoridade, coloca a terra sob a sujeição do homem. E no fim do dia, no fim da tarde, Deus concluiu, viu Deus tudo quanto fizera. Então no fim do sexto dia, viu Deus quanto tudo fizera, viu o homem. Deus passou os olhos por tudo agora. Ele viu a luz, ele viu as trevas, ele viu o sol, viu a lua, as estrelas. Deus viu os mares cheios de vida. Ele viu a terra cheia de vida. Ele viu o homem. Aí Deus está falando aqui, olha o desejo de Deus, o sentimento de Deus: e eis que era muito bom. Ou seja, no fim de tudo, no fim do projeto, era muito bom. Então era, muito, foi acrescentado muito. Ou seja, Deus passou os olhos, Deus analisou, Deus fez a sua verificação, que ele viu que toda aquela terra caótica, feia, destruída, passou a ser muito boa, ou seja, muito benéfica, correspondeu ao nível máximo o seu desejo, correspondeu ao nível máximo ao que foi planejado, tudo certo, foi muito. Aqui essa palavra que Deus acrescentou, que o Espírito Santo acrescentou no relato de Moisés, e viu Deus, depois que ele viu tudo que fez, que era muito bom, que era muito excelente, que era perfeito. A criação de Deus é perfeita, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é muito bom. Deus olha, Deus vê e a corresponde. Nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. O que Deus tenciona, Ele faz,
e fica muito bom, porque Ele é perfeito. Você possa ter guardado essa palavra no teu coração e se alegrado porque você é uma criação de Deus. Você é a imagem e semelhança dEle.